Olá, pessoal do Viver da Fotografia, tudo bom com vocês? Gente, hoje é um dia muito especial. Eu trago uma convidada externa e ela é tão capacitada que eu preciso aqui de um mini currículo para falar sobre ela, tá? É uma profissional incrível que eu tive o prazer de conhecer nas minhas andanças profissionais aí. E ela algumas questões bem importantes sobre comunicação não violenta, né? Para falar aqui durante esse bate-papo. E eu peguei algumas perguntas que vocês também enviaram aí durante os estudos, tá? Pessoal, a Regina Estevam, a nossa colega daqui do lado, ela é analista de relações internacionais, MBA em gerência de projetos na administração pública e no terceiro setor. Ela é psicoterapeuta transpessoal. Ela é. Eu esqueci esse nome, tá? Me ajude, eu, Regi. Esse nome aqui, ó. É Strength. Strange Coach. Strength Coach. É basicamente uma mentora de psicologia de pontos fortes, né? Isso, isso. Maravilha. Tem a facilitadora CNV e a escuta interior, que eu acho fantástico. CNV é comunicação não violenta. Eu lembro que da primeira vez que ela me falou, eu perguntei o que era CNV, ela tinha me falado que era comunicação não violenta. E é o foco dessa aula aqui, tá? É o foco dessa aula. Como vocês viram no título, é a relação do fotógrafo e a sua família. Família é a família do fotógrafo, tá? Do fotógrafo que está iniciando. Ela é especialista em focalização. Então, antes de tudo, o Regi, antes de depois de você se apresentar para o pessoal, né? Claro, eu vou perguntar para ti algumas coisinhas aqui, né? Como Strength Coach, é, psicoaromoterapeuta. Nossa, é tão difícil falar os nomes, né? Então, pedir para você explicar um pouquinho sobre isso também. Tá bom, tá joia. Então, como psicoterapeuta transpessoal, a gente trabalha um pouquinho diferente só do psicólogo, porque a gente trabalha com a quarta força da psicologia, que ela bebe da psicologia humanista, tá? Então, a gente trabalha o ser humano, só que ele é transpessoal, então ele transcende a pessoa, né? Então, algo que esteja além, que é a nossa parte que a gente diria é a nossa dimensão espiritual, entendeu? Só que a gente trabalha todas as dimensões, física, mental, social, e também a dimensão espiritual, por isso que é transpessoal, que transcende. Entendeu? Maravilha. E E essa essa parte, psicoaromo. Ai, meu Deus. psicoaromaterapia, Psicoaromoterapia, gente, é porque é quase um difícil mesmo. É um trava-língua, né? trava-língua mesmo. Então, a psicoaromaterapia, a gente faz um diagnóstico através do sistema linfático, tá? A gente utiliza óleos essenciais, que são óleos das plantas, né? Então, tem algumas plantas, são 86 plantas que têm óleos essenciais. Então, esses óleos essenciais foram estudados, catalogados, né? E a psicoaromaterapia, ela trabalha com 13, que a gente chama a coluna vertebral da aromaterapia. E a gente faz um teste olfativo com o cliente e tem 3 finalistas desses 13. E desses 3 que ele escolhe, a gente consegue avaliar o, o sistema emocional desse cliente, como ele está, quais são as necessidades dele, se existe alguma indicação terapêutica a nível de, você poderia ir ao médico, porque esse óleo aqui indica fragilidade na parte gástrica, na parte respiratória. Então, os olhos, eles fazem essas indicações, essas sugestões, tá? De uma maneira muito gentil, claro que não é um diagnóstico médico. Maravilha. Então, pessoal, se a gente for parar para falar aqui sobre as competências e habilidades da nossa amiga Regina, vai ser uma aula só disso, né? Eu tenho certeza. Imagina. Então, assim, pessoal, qual é a ideia central de trazer uma aula para vocês como essa, né? A Regina ela já percorreu alguns caminhos aí, com certeza, desafios familiares também para se tornar essa profissional que ela é hoje.
e teve que bater de frente com as suas escolhas e seus sonhos. Eu tenho certeza disso, né? Até porque o gosto, o que a família quer, nem sempre é o que o indivíduo quer, né? E eu acho que a gente tem que ser feliz como indivíduo, né? E não somente como um coletivo. Nós temos os nossos pensamentos, os nossos sonhos, né? As nossas individualidades, que a gente vai apontar aqui hoje, né? As nossas necessidades como ser humano. E a gente tem algumas perguntas aqui, né, para falar sobre a família. Então, assim, no geral, basicamente eu, Tarcísio, né, tive essa ideia de trazer essa profissional para aula, porque eu enfrentei muitas dificuldades quando eu comecei com a fotografia, quando eu escolhi ser fotógrafo, né? Porque eu escolhi ser fotógrafo em um meio de pessoas ali da minha família que era sempre a mesma coisa, era sempre a indústria, era sempre o concurso público. Então, as profissões ou era advogado, ou era policial, ou era médico, ou era papapá. Então, na minha família, não sei quantos advogados, eu acho que mais de 20, mais de 30 advogados, né? Tem médico, tem advogado, meu irmão policial também, então... Mas eu fui o primeiro fotógrafo da minha família, né? Isso eu falo assim de até 3 gerações atrás, assim, né? Pelo que eu conheço da família parte de pai e parte de mãe, eu fui o primeiro fotógrafo e a primeira escolha que eu quis trabalhar com a criatividade e enfrentei desafios enormes, assim, de até pequenos, de comentários e até coisas drásticas, como sofrer agressão física porque eu não queria trabalhar com o que eles escolheram. Então, eu não soube como lidar com esse tipo de situação. Eu não tive acompanhamento de uma psicóloga, de uma terapeuta para isso. E eu quero muito que vocês tenham, né, essa visão. Claro que não, isso não substitui uma terapia, né, com uma profissional, mas pelo menos dá uma luz para você entender que existem crenças que precisam ser quebradas, principalmente quando te faz mal, né, Regi? Porque eu tinha muito daquela, poxa, mãe é sagrado, pai é sagrado. Então eu me restringi muito de estudar, de querer trabalhar o que eu queria durante muitos anos. E trabalhei com coisas que eu não queria, isso me entristecia, né? E eu acredito que o trabalho, o lado profissional de uma pessoa, quando ela não trabalha com o que ama, ela tende a ir para esse lado de depressão, porque passa muitas horas no trabalho. Imagina, passa 8 horas no trabalho, um trabalho que você não gosta e acaba prejudicando. Você chega em casa chateado, né? Então, ter todo um contexto. Então, a primeira pergunta, que vai ser a pergunta norteadora do nosso bate-papo, é: como abordar pais sobre a escolha criativa, considerando a resistência histórica? Novamente, como eu vou conversar com os meus pais, né, Regi? Como é que eu vou sentar para conversar com os meus pais, que na maioria das vezes não tem costume de escutar, me escutar como filho? Como é que eu vou escutar e vai falar, olha, pai, mãe, eu não quero ser um advogado, um médico, mas eu quero ser um fotógrafo, né? Como é que eu Então, vou falar? É difícil, né? Desafio. sei que você sabe bem o que é isso, né? Mas é complicado, né? A gente diz que o ser humano complica, é um ser humano complexo, mas ele complica dentro da complexidade dele, né? Porque nós não temos espaço de sentir, né? A gente, na nossa sociedade hoje, a gente está perdendo o espaço de sentir, né? A gente racionaliza muito, a gente guarda muito as coisas, e quando fala, fala de uma maneira já explosiva, porque aquele sentimento que está ali, na iminência, naquele momento, que é a sua verdade, que é o que você sente naquele momento, você é tolhido por várias coisas, como você mesmo colocou, por crenças, né, limitantes, por respeito, por valores, princípios, né? Então, tudo isso faz com que a gente não se expresse. E a CNV é uma ferramenta que mudou minha vida. Por quê? Porque hoje eu consigo ser autêntica. Esse é um dos princípios da CNV, sabe? A CNV tem 3 princípios: a autenticidade, a autocompaixão
e a empatia. E o primeiro, que é a autenticidade, que é fantástico, que é você poder falar o que você sente, né? Que é você trazer a sua verdade. Mas a gente não pode trazer a nossa verdade como ser sincera a ponto do sincericídio. Então, a gente usa a empatia, que é o segundo princípio da CNV, para a gente trazer as nossas verdades. Mas é como colocar um cálice de amor num balde, né? Né assim, de veneno, né? Assim que Jesus fala, se eu não me engano, a parábola é essa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai trazer os nossos anseios, as nossas verdades e os sentimentos que estão ali, para que a gente não fira o outro, né? Então, a CNV, ela nasce de um pensamento de um homem que via pessoas sendo agressivas e outras amáveis ao falar. Esse homem se chama Marshall Rosenberg. É um americano, psicólogo, que quando era mais novo, judeu, nos Estados Unidos, num momento em que existiam muitas raças juntas, né? Africanos, mexicanos, povo islâmico, né? Então, as escolas americanas, elas passavam pelo que estava passando por fora na cidade, né? Que é a questão racial. Então, os conflitos raciais na década de 60 nos Estados Unidos eram muito constantes. E ele ficava pensando, o que leva uma pessoa a ser agressiva? E ele chegava em casa e via o tio cuidando da avó doente. E ele se perguntava, o que leva uma pessoa a ser amorosa? Então, ele sempre ficou com esse pensamento. E na escola, quando falaram o nome dele, Marshall Rosenberg, e eu esqueci o outro nome dele, mas ele tem 3 sobrenomes, e um deles judeu, né? Quando falaram o nome judeu dele, começaram a gritar, Kiki, Kiki, chamando ele de judeu. A gente vai te pegar no final da aula. E de fato pegaram, né? E bateram muito nele. E aquilo continuou na mente dele, né? Por que as pessoas, algumas pessoas têm essa necessidade e outras não, né? Então o tempo foi passando, ele foi estudar psicologia e na faculdade ele encontra, ele é discípulo de Carl Rogers, né? Que é o pai da psicologia humanista, que tem a abordagem centrada na pessoa, né? De olhar o ser humano com toda a sua complexidade, como eu trouxe no início, né? E de uma forma muito íntegra, muito humana mesmo, né? Olhar o ser humano com um olhar humano, né? Sem tanta história por trás. Então a CNV, ela vem desse cara que ficava com esses questionamentos. Então ele descobre que por trás dos nossos relacionamentos, por trás das nossas conversas, sempre nós queremos trazer o quê? A nossa necessidade, que é o que você trouxe muito bem na sua fala, né? Eu ficava ali naquele trabalho, mas, poxa, minha necessidade era outra, né? E aí, o pai quer aquilo para o filho porque ele pensa em segurança. Então, assim, existem necessidades humanas universais, segurança, saúde, né? Conforto, afeto. Existem necessidades humanas universais. E por detrás dos nossos diálogos, sempre existe essa necessidade de trazer a nossa necessidade. Então, quando a gente não aprende isso, e isso fica aqui dentro, quando a gente vai falar, naturalmente, a gente se torna violento. Porque a gente vai guardando, 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 guardando tudo aqui. Então, ele cria uma linguagem, que é a CNV, que não é uma técnica, é uma linguagem. Que ela parte do princípio de que para você ter um diálogo, porque di vem de dois, diálogo, você precisa se conectar com a necessidade do outro. Então, a CNV é justamente isso. Então, existem os princípios e existem as técnicas para você fazer isso. Dentro do que você me perguntou,
que a gente pode trazer? Primeiro, que essas resistências vêm de crenças, de valores, princípios dessa família, né? Então, qual é a necessidade desse pai que quer trazer para esse filho um olhar com o óculos dele, com as crenças dele, com os valores dele? A necessidade dele é que esse filho tenha segurança, a necessidade dele é que aquele filho tenha o que ele não teve. Então, quando a gente vai conversar com esse pai, se a gente só quiser trazer a nossa necessidade, sem se conectar com a necessidade desse pai, nós vamos estar sendo agressivos, violentos. Porque comunicação violenta é necessidade não atendida. Então, isso é CNV. Comunicação não violenta é necessidade atendida. É quando eu consigo mostrar para o outro a minha necessidade e o outro do outro lado consegue se conectar com a minha necessidade. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, mas se você quiser, pode me interromper. Eu tô aqui analisando que realmente essa questão de você guardar e você vai falando e aí eu vou entrando em um mar que se eu soubesse, se eu tivesse o conhecimento Sim, sim, naquele momento, eu não sofreria tanto. com certeza. Porque no fundo, majoritariamente, né, dos pais, das mães, por eles se expressarem e serem incisivos quanto aquilo, lá no fundo eles têm as necessidades dele, né? Como Sim, você havia fala. Então, entra muito no link da segunda questão, porque ele quer que você olhe pelo óculos dele e você tá olhando pelo seu, porque você escolheu uma escolha criativa ali, né? Como fotografia, por exemplo. Esse pai ele precisa ser educado e aí entra o link da segunda questão agora, né? Eu acho interessante que a gente vai trilhar aqui um caminho no qual é como se fosse etapas, ou seja, ele você vai buscar ter essa comunicação não violenta com ele, né? Entender que você estava reprimindo isso, então quando você for falar meio que naturalmente, você vai querer, pá, é isso e ponto, e aí pode até magoar, né, os pais pela forma no que fala. E assim, entra naquela questão, quais são os argumentos sólidos que destacam a viabilidade e a importância das escolhas criativas, né? E aí entra naquela questão aqui, ó. Vou juntar essas duas perguntas. Primeiro a questão é dos argumentos da viabilidade e das escolhas das carreiras criativas. E eu queria linkar com a outra também, que é como educar os pais. Essa palavra é até engraçada, né? Educar os pais, né? Porque eles passam a vida toda nos educando, né? É uma educação mútua. Porque eu, como pai hoje, eu aprendo muito com meu filho. Meu filho tem 4 anos, né? E eu aprendo muito a como ser pai com ele. né? Então, o que eu achava que eu iria ser pai, e o que eu achava que era ser pai, meu Deus, meu filho me ensina coisas que outro dia ele mexendo no YouTube, ele subiu assim o negócio do YouTube, eu disse, meu Deus, o menino sabe de um negócio do YouTube que eu não sei. Ou seja, e as gerações tendem a ser cada vez. Elas nasceram na tecnologia, né? A geração Z. Então, poxa, a geração milênio e as que já se passaram. Você bater de frente com essa galera que vive, eles se alimentam através de cabo USB é difícil. Então, assim, como é que, como é que eu, né, diante da minha escolha criativa, como é que eu vou educar os meus pais perante as oportunidades reais em carreiras criativas e combater preconceitos? Então, tem duas perguntas aqui, né? Tem a questão dos argumentos sólidos, né? Apresentar argumentos sólidos, que é autoexplicativo,
essa questão aqui dessa pergunta, e envolve essas duas questões de educação, porque se você vai apresentar argumento sólido que destaca a viabilidade da carreira, né, e a importância da carreira criativa, você também vai ter que educar os seus pais sobre as oportunidades reais de mercado, e a relação de combater preconceitos, né? Então, assim, Regi, como é que eu, de forma. Porque, assim, quando alguém, um filho, tenta explicar algo para um pai ou algo do tipo, na maioria das vezes soa algo muito desrespeitoso, né? Eu já vi um filho ensinando algo para um pai, assim, de banco, e na maioria das vezes eles não têm paciência de explicar, né? Por exemplo, quando lançou o WhatsApp, e aí o pessoal mais velho queria, poxa, me explica como é que funciona, instala aqui. E foi aquela guerra, não, não vou usar o WhatsApp, não vou usar o WhatsApp. Hoje todo mundo usa o WhatsApp, né? Mas aí, na hora da comunicação, de explicar, entra também a comunicação não violenta aqui nessa relação, né? De você argumentar e explicar, né? Pra não parecer boçal, pra não parecer, meu Deus, como você. Não, você é velho, você não vai entender disso, né? Eu já escutei isso muito de gente, de aluno meu de fotografia que falava pros pais assim: não, isso é daqui a profissão do futuro. A sua profissão de velho não existe mais. Então, assim, isso é considerado comunicação violenta, né? Então, assim, o que é que você pensa em relação a essas duas perguntas, ô Regi? Quais são os argumentos sólidos que destacam a viabilidade e a importância e a estratégia para eu educar os meus pais em relação a isso? Não só os pais, mas a família. Quais são as estratégias? Como é que eu posso mostrar que essa é a onda do momento? Aham. Você me fez aqui lembrar um caso de um rapaz que ele é músico e muito bem sucedido hoje. E ele dizia assim: eu estava numa roda de amigos e aí perguntavam assim: Fulano, você trabalha com o quê? Ah, eu sou advogada. Ah, beleza. E aí, a empresa como tá? Trabalha onde? E a coisa fluía. E aí perguntavam para o outro colega: e aí, você é o quê? Ah, sou médico, né? Sempre tem as carreiras tradicionais, né? Ah, bacana, médico. Qual a especialidade? E aí chegavam nele, e aí? Trabalha com o quê? Com música. Sim, mas você trabalha com o quê? Com música. Sim, mas você trabalha com o quê? Verdade, Então, verdade, verdade. isso aí são as crenças novamente, né? Então, assim, os óculos de nossos pais não mudam de grau rapidamente. É um tempo, né, para a gente poder. Um dia ele está com óculos vermelho, amanhã a gente dá ele um azul, amanhã um verde, porque tudo é plantar uma sementinha. A CNV, eu lhe digo por conta própria, muda a vida da gente porque a gente aprende a se conectar. Chama linguagem do coração, olha que lindo, né? Porque você consegue conectar o seu coração com o da outra pessoa, aquilo que importa para você. Então, assim, empatia é você se importar com o que importa para o outro. Olha que lindo. Empatia, se importe com o que importa para o outro. Então, é um exercício, só que primeiro tem que começar de nós. A gente quer muito que as pessoas se importem com o que importa para a gente, mas a gente pouco se importa com o que importa para o outro. Então, é um exercício. O exercício de CNV é você aprender a se conectar. Quando você cria, não sei se você já percebeu quando você está numa conversa e a coisa começa a fluir de uma forma, você fala, nossa, parece que eu nem falo, a pessoa já me entende, e aí eu falo A, ela já vem com B, e a coisa flui, porque vocês se conectam. Então é isso que nós precisamos aprender. Eu também tive que aprender isso com minha mãe. Nós tivemos, claro, nós somos de gerações, né, bem diferentes. Você estava dando o exemplo de seu filho, que já tem um óculos que você não tem. E amanhã ele vai querer lhe trazer coisas que você vai ter que colocar os óculos dele para poder enxergar como ele o mundo.
Então é muito difícil a gente educar a outra pessoa, porque assim, primeiro que a gente não deve fazer isso. A gente deve aprender a se conectar com a outra pessoa. Porque existe uma coisa muito importante nas relações, é que o outro não precisa aceitar a nossa decisão, ele só precisa respeitar. Eita, agora esquentou. Agora esquentou, porque primeiro você fez a correção de um ponto que eu precisei aqui pausar, porque foi forte. Essa relação do educar, né? Não, você precisa se conectar. Eu achei isso. Eu nunca tinha olhado por essa ótica e olhando por essa ótica realmente, eu acho que quando você educa ou quando você ensina, você tem aquela posição vertical, né? Você Sim. tá em cima e tal. E quando você se conecta, você tá mais no horizontal mesmo. Eu achei isso lindo. E é uma coisa para eu refletir, tá? Eu tô aqui todas Porque o as. certo e errado não existe. O Verdade, certo e errado não existe. Então é como se eu quisesse trazer a minha concepção para que a minha passe a ser a dele. verdade, E a dele, como é que eu estou querendo passar para ele a minha? Estou querendo que ele tenha a minha. E eu não quero ter a dele? verdade. Então, assim, por que eu sou mais importante do que ele? Então, assim, eu posso me conectar de que forma? Me importando com a necessidade que ele tem de segurança para a minha vida. Mas eu vou manter as minhas escolhas porque é o que importa para mim. Nossa, isso é tão forte. É. Essa questão de o outro não precisa aceitar a sua escolha. Não, Isso é tão libertador, Regina, não é que muito libertador. se eu escutasse isso de outra pessoa, porque assim, quando você nasce em um berço no qual é uma relação muito ditatorial às vezes, sabe? Assim, vá pra lá, vá pra cá, vem pra. E muitas das vezes, pela experiência dos pais, a gente vê que muitas daquelas decisões que a gente achava que, ah, não vá pra festa tal horário, tal de noite, porque é perigosa. Aí a gente, não, bate o pé, aí acontece alguma coisa na festa. Aí a gente, ó, vou escutar mais o meu pai e tal. Mas existem coisas, principalmente nessas relações de escolhas de profissão, né? Do que você vai ser para o resto da sua vida, às vezes para o resto da sua vida, que é realmente, né? Até em relação na questão da sexualidade. Eu lembro que meu irmão também, quando ele se assumiu homossexual, né? Ele falou, mãe. E ele teve uma comunicação muito violenta, porque ele estava guardando aquilo ali há muito tempo, eu lembro muito bem disso. Que ele falou: olha, eu quero que vocês vão para o lugar onde que ninguém quer ir. E eu já tenho a minha casa, já tenho o meu carro. Amanhã eu vou estar viajando para Paris e vou viajar a Europa toda com meu namorado. E tchau. Ele fez isso. Ele juntou dinheiro, tipo assim, coisa de 8 anos. E guardou e reprimiu aquilo tudo, explodiu. Mas depois ele veio, depois de uns 2, 3 anos, ele veio, sentou. Ele falou que o que ele falou em relação ao que ele queria e tudo mais, até porque ele está muito feliz hoje em dia, que foi o correto, mas que a forma no qual ele falou que ele se arrependeu e ele pediu perdão depois. Mas eu entendo perfeitamente, né? A pessoa reprime tanto, né? E as pessoas não precisam. Então, assim, ó, ei, fotógrafo que está assistindo essa aula, as pessoas não precisam aceitar o que você escolheu para tua vida, né? Isso é libertador, é coisa para eu parar e dar risada aqui mesmo, porque essa crença que o Tarcísio de 15 anos, de 15 anos de idade, tinha de que é o meu pai. Eu imaginava, Regi, que eu sentia dor física em imaginar eu trabalhando em uma indústria igual ao meu pai. Tipo assim, ah, faça isso, faça aquilo. Aquela pessoa que faz as tasks, né? O tempo todo, task, task. E meu pai chegava em casa cansado e falava, poxa, eu não gosto desse trabalho, não sei o que. Cara, mas não existe outro caminho. Eu tenho que ser fardado a isso aqui só. Então, é libertador escutar isso de ti, Regi. Eu acho que a galera tá aproveitando muito esse momento agora. Eu acho que essa é uma das principais aulas desse curso aqui.
que a comunicação interna é extremamente importante. Eu lembro que quando eu queria explicar algo para alguém ou fazer a pessoa se conectar comigo para entender o que é importante para mim, eu tinha que primeiro ter uma comunicação de acreditar no que eu iria falar, né? Então, às vezes eu fazia um estudo, então eu estudava sobre o assunto, até eu acreditar que aquele estudo meu era eficaz, que aquele projeto meu iria dar certo. E hoje em dia, quando eu apresento algum projeto social, algum projeto para empresa, seja lá o qual for, eu acredito veementemente naquilo, né? A comunicação interna, eu estruturo ela antes de depois expressar para o próximo. Tá, Regia, eu vou pausar aqui, a Regia vai botar a mão aqui já. Quero falar, eu vou ter a mãozinha. É importante o que você está trazendo, porque isso aí tem a ver com o terceiro princípio da comunicação não violenta, que é a autocompaixão. A autenticidade, você trouxe bem. Precisa acreditar naquilo e trazer para o mundo que tem sentido para você a sua mensagem. Não é isso? Quando você vai passar a mensagem para o outro, você vá de uma maneira empática, né? Para que busque essa conexão. E o terceiro passo é essa autocompaixão, porque assim, tá, eu tenho que ficar lá escutando meu pai, falando o que é importante para ele, e eu não vou falar do que é importante para mim, né? Então, assim, poxa, eu também preciso me expressar, mesmo que aquele pai, aquela mãe não compreenda, mas é como eu vou me expressar. Eu não preciso ser sincericida, mas eu preciso ser autêntico. Porque a minha mensagem que eu vou passar para o mundo, que eu me esforcei tanto, que eu estudei tanto, né? Se eu quero fazer um bom trabalho como fotógrafo, isso para mim é a minha verdade, então eu vou passar isso para as pessoas. E sabe aonde que as pessoas vão te respeitar e não aceitar? Quando elas sentirem a sua verdade. Porque ela vai se conectar com a sua verdade, que muitas vezes não é a dela. E ela vai falar assim: eu vou respeitar, mas eu não aceito, tá? Mas só que ali você deu um passo, que é o passo do respeito. Porque você também respeitou a necessidade do outro, que tinha medo do seu futuro como profissional, porque ele também teve medo do dele. Então, quando a gente tem uma história, a gente tem história de vida, né? Os pais têm história. Eles não são anulados, eles passaram coisas, sofreram coisas, deixaram de fazer coisas, se sacrificaram muitas vezes. Então, eles têm medos também que a gente sofra. Só que na hora a gente só quer, né, falar para eles, que, né, se todo mundo, eu quero fazer o que está na minha cabeça. Mas a comunicação não violenta, como você bem colocou, ela não está à disposição de todo mundo, né? Então, assim, eu até agradeço a oportunidade de trazer essa sementinha, que aqui não é um curso, porque o curso são pelo menos umas 4 horas para poder a pessoa aprender a se comunicar de forma não violenta, mas de introdução, né? Porque CNV é para a vida toda. Você pode trabalhar com as técnicas de CNV e vai se aprofundando. Eu demorei mais de um ano para me formar em CNV, mas assim, um introdutório para que você aprenda, sabe? É um turno. Um turno a pessoa vai aprender e ali ela vai tomando gosto por aquilo, né? É uma sementinha que ela vai plantando, porque assim, eu sempre digo, e aprendi com um grande professor, nós temos que ser farol. E nesse sentido, a gente precisa começar, dar o primeiro passo em direção a outra pessoa, porque o óbvio não existe. Seu pai não sabe o que está na sua cabeça, nem sua mãe. Você não sabe também o que está na cabeça de seu pai e sua mãe, porque cada cabeça é um mundo, já diz o velho ditado. Nós não temos como
E esse é um problema da comunicação violenta, viu? Interpretar o que está na cabeça do outro, porque o outro falando e eu já estou aqui maquinando o que eu vou responder. Eu nem tenho tempo de me conectar com a outra pessoa. Outra coisa são os não ditos. Eu não digo, mas eu quero que o outro enxergue. Não é possível que fulano não está vendo que isso é meu sonho? Tem uma musiquinha no Instagram que fala assim, o problema a moça fala assim, repete comigo, o problema que não é comunicado não existe. O problema que não é comunicado, ele não existe. Eu acho super divertido, porque realmente, como é que o outro vai saber que você tem um problema, né? Ou algo do tipo. Então, só para responder sua pergunta, porque você estava falando em relação às carreiras criativas e a falta de conhecimento da CNV também é falta de conhecimento de carreiras criativas, né? Porque não existe um modelo, as carreiras criativas ela vêm de projetos, né? Então, assim, as pessoas estão acostumadas com modelos. Você tirar essa crença da mente de seu pai, que existe um modelo de trabalho, um modelo de se realizar coisas, de se produzir coisas, né? E a carreira criativa, ela vem justamente criando, ela vem projetando coisas. Então, é um paradoxo, né, para eles. Então, tudo tem que ser falado, né? O não dito é um problema. Então, ouça bem a bonequinha do Instagram, porque é verdade. É verdade. Genial. Achei. Dentro dessa nossa conversa, eu vejo que a maioria aqui desses pontos, e uma coisa muito forte que você falou foi relacionado a o outro sempre, a maioria das pessoas, né, sempre espera o seu lugar de fala. Elas nunca esperam ouvir ativamente o que o outro tem a dizer. Eu preciso também ouvir ativamente o que os meus pais e o que a minha família tem a dizer. É claro que a gente está falando no foco dos pais, a gente não está falando sobre uma tia de que é palpiteira na sua vida, ou aquele. Sempre tem, né? Junta a família toda. E aí, cadê os namoradinhos? Cadê os namoradinhos? Ó, tá na hora de fazer isso. Eu achei tão legal uma postagem que eu vi. Poxa, eu não vou ter essa postagem em mão, mas tem. É tipo uma série de possíveis respostas para perguntas inconvenientes da família. E eu achei aquilo ali tão incrível que é assim. As pessoas precisam, às vezes, ouvir e respeitar o espaço do outro, né? Tipo assim, entrar demais mesmo, né? Nessa questão. Tipo assim, dá aqui o beijo do tio para uma criança, né? Eu lembro que tinha assim, dá aqui o beijo do tio. Só que aquela mãe, ela não se sente à vontade, nem a criança se sente à vontade em beijar um adulto, às vezes, né? Dar um beijo na bochecha. A criança não se sente à vontade. Às vezes o adulto vai lá e pega e abraça. E aí tem essa. Eu lembro que tinha uma resposta assim: olha, tente bater a mão, fazer outra coisa, porque ela não se sente à vontade com o beijo. Mas foi de uma maneira, um corte rápido, mas de uma maneira não violenta, né? Ela não se sente à vontade. Experimente outra forma, tio, né? E aí sobe o nível caso tenha a necessidade, né? Ah, não, mas eu quero beijo mesmo. Aí já é outra resposta. Mas na maioria das vezes, como é família e tudo mais, às vezes é só a educação, né? E muito disso tá na relação da conexão. E assim, Regina, a gente vai entrar agora em um lado que envolve aqui a relação da orientação dos pais a respeito do mercado, né? Então, assim, como a Regina tinha falado aqui a respeito da conexão, é necessário que você, fotógrafo, e que fez a sua escolha criativa, seja fotógrafo, seja social media, seja marketing digital, seja essas profissões novas, né, do mercado, é necessário você orientar os seus pais e mostrar que já vivemos em um contexto no qual o cenário tecnológico é fortíssimo, né? Então, os bancos digitais estão aí para isso, né? Então, você vê uma melhoria em vários. O Pix. Gente, hoje em dia eu peguei dinheiro de papel hoje
E eu brinquei até quando eu passei, eu falei, toma aqui essa relíquia. E eu dei uma nota de R$ 100, ele falou, cara, como é que eu vou trocar isso aqui, pelo amor de Deus? Né? E aí eu lembro que antigamente era só assim, né? E as coisas vão evoluindo. E, por exemplo, a barraquinha que não. Aí já é uma instrução interessante para o seu pai, né? Para os seus pais. Olha, papai, mamãe, a barraquinha que não aceita cartão ou Pix, geralmente ela não vende, porque a gente está em um cenário tecnológico fortíssimo. E se eu pegar minha barraquinha e querer trabalhar do mesmo jeito que antigamente, querer ter as mesmas práticas de antes, eu não vou conseguir estar inserido no mercado. Por exemplo, se, por exemplo, uma pessoa sem um celular na mão hoje, um smartphone, e sem um WhatsApp, cara, é extremamente difícil de você ter um contato com ela, você mandar um documento, sabe? Olha a facilidade que a gente tem hoje. Não é mais fax, a gente não precisa fazer todo aquele trambique para mandar. Não. O seu amigo tá no Japão, você aqui em Salvador, na Bahia, você manda um documento e já tá lá, em menos de um segundo. Né? A gente tem as inteligências artificiais. Então, assim, você pode orientar também e lembrar. Isso eu acho muito aquela relação da conectividade, que eu lembro que quando eu instruía alunos mais velhos em outras aulas, principalmente de informática, eles me perguntaram, professor, por que eu preciso aprender informática? Por que eu necessito aprender essas tecnologias? Eu lembro que um dos argumentos era, olha, tu lembra quando você fez o curso de datilografia? E aí orientando outros cursos que não existem mais, né, no mercado e que precisam ser atualizados porque o mundo ele está girando, as tecnologias elas estão avançando. A inteligência artificial, Regina, hoje é assustadora. Isso, no momento que a gente está gravando esse vídeo, né, é uma coisa. Quando eu postar já é outra, e quando as pessoas assistirem essa aula já é outra, né? E quando passar um tempinho já é outra. Então, assim, tem até os dubladores, né? Eles querendo que não coloquem inteligência artificial nos filmes, porque. E os dubladores lá lutando, mas às vezes me soa como uma guerra em vão, porque a tecnologia ela vai entrar. E assim, para uma indústria cinematográfica, por exemplo, o que é mais barato? Criar em segundos e melhorar a tecnologia de dublagem e fazer uma dublagem quase que perfeita com a própria voz da pessoa, ou seja, eu posso pegar essa entrevista aqui que eu estou fazendo com a Regina, esse bate-papo, e botar ela para falar inglês com a voz dela e com o mesmo sotaque dela, as mesmas pausas. Isso é assustador. Isso desculpe, né? Mas é assustador. A gente está vivendo em uma era que realmente é assustadora. Tanto que já está passando em jornais que artistas, eles participam de podcasts e aí depois aparece uma propaganda do próprio artista falando: ah, baixa aqui o joguinho porque eu ganhei R$ 300 ou algo do tipo. Ele falando com as expressões dele. Ninguém fala que é inteligência artificial. Se você não pegar o contexto, se você não olhar tudo. Então as pessoas que têm que não são providas desse conhecimento, né, acabam sendo enganadas e sofrem consequências gravíssimas. Eu lembro de um colega, Regina, que ele ficou desesperado. Ele morava aqui na cidade, ele ficou desesperado porque o rapaz ele tinha um vídeo muito feio de tirando a vida de uma jovem, que foi um vídeo muito feio. E aí esse mau elemento pegou esse vídeo muito feio e dublou em cima falando como se fosse assim: ó, Regina, tá aqui fulana que te fez mal, a gente vai matar a fulana de tal agora. E aí faz lá o ato com um vídeo que já foi gravado, um vídeo muito feio de tirando a vida de uma jovem. E aí a Regina olha, meu Deus, tiraram a vida da jovem e o cara tá falando o meu nome como se eu tivesse mandado algo do tipo. Só sei que ele mandou esse vídeo pra esse menino ficou desesperado. E aí esses caras, eles cobraram o valor do possível, da possível prática, né? E aí ele mandou o dinheiro. Porque ficou tão perfeita aquela montagem, ficou tão perfeito que ele teve que mandar. Ou seja, deu um giro, né, para falar que o cenário que a gente está vivendo é altamente tecnológico. E orientar esses pais e se conectar é mais do que necessário.
Então acho que, perdão, acho que quando você mostra um pouco do cotidiano que esse pai vive, eu me conecto com ele também, né, Regina? Por exemplo, olha no o celular que você utiliza, os aplicativos, as coisas que estão mudando na tua vida, né? Isso é uma forma de conexão, Regi? Você acha que é uma forma de conexão? Eu instruí o meu pai a mostrar aos meus pais, falar, olha aqui, a tecnologia, como é que ela tá. Você já utiliza essa tecnologia? Você acha que isso é uma possível conexão? Sim, não deixa de ser, porque assim, eu gosto muito de uma coisa que se chama campo relacional. A gente trabalha isso muito na hipnose. Você não consegue, não é entrar, se conectar com o inconsciente do outro, se você não cria um campo relacional. Eu falei cria, né? Estabelece um campo relacional, porque na verdade o campo já existe. Entendi, entendi. Eu estou aqui com você, eu não estou criando nada. A gente está imerso numa relação com as suas verdades, as minhas, e a gente está aqui conversando. Quando eu estou com o meu pai, eu estou aqui com o celular na mão, estou com o celular na mão, eu estou comendo, olhando para o zap, eu estou, enfim, essa loucura que a gente vive hoje. Essa foi a palavra certa. Essa loucura. Porque É, você teve coragem de falar, porque realmente é uma loucura. É uma é loucura. bem isso, né? Então a gente não consegue estabelecer conexões. É muito importante quando você quer alcançar alguém com uma mensagem, você estabelecer esse campo. É você, sabe uma coisa simples para você aprender isso? Aprender a sentar ao lado da pessoa sem dizer nada. É tão difícil isso. Nossa, é muito difícil mesmo. É muito difícil. Isso é uma das coisas que eu aprendi, porque eu queria chegar na minha mãe e dizer a ela tudo o que eu pensava, como é que tinha que ser, e racionalizava, intelectualizava, mas eu não sentia a minha mãe. Como é que eu ia abrir a boca se eu não sentia o que era, o que tocava a minha mãe? Então, para que eu possa criar essa ponte, coração para coração, e trazer o conhecimento das coisas como estão o mundo hoje, das carreiras, as possibilidades, as ferramentas, eu preciso primeiro disso, eu preciso estar presente. Como é que eu quero passar uma mensagem? O meu corpo está aqui, mas a minha mente não está. Eu estou lá na novela, eu estou lá no Instagram, eu estou lá no trabalho que eu tenho que fazer. É missa de corpo presente, não tem essa história. Conexão é isso. A CNV, hoje nós estamos falando de CNV, podia falar de outra forma aqui, mas eu estou tentando trazer para a CNV, para vocês entenderem como é que a gente faz isso com as pessoas que, independente de ser pai, pode ser chefe, filho, amigo, ou independente de ser sua profissão, antes de falar, se conecte. Porque aí você vai entrar, que a gente chama numa dimensão, que aí vem a relação que eu tenho com a transpessoal, né, na minha formação, você vai entrar numa dimensão que você vai estar tão conectado com aquela pessoa que uma palavra vem do nada, assim que você fala e agrada a pessoa. Porque você se conectou com o que importa para ela. Então, Perfeito. primeira coisa, antes de qualquer coisa, a gente precisa aprender a se conectar. E claro, depois que a gente aprender isso, que pai que não quer ouvir um filho, gente? Hoje é o que está faltando, é o filho ter tempo de contar o seu dia para o pai. Porque a gente está muito imerso na gente mesmo, no celular, no Instagram, se alguém postou, se alguém curtiu, se
como é isso? A gente exige tanto dos outros, sabe, Tarcísio? Que eu tive essa experiência com minha mãe, por isso que eu estou trazendo ela aqui. Eu queria tanto que minha mãe me entendesse, mas eu não entendia minha mãe. O dia que eu parei para perceber, eu parei de querer entender, eu segui meu caminho, vamos embora, e só amei. Amei, estava presente. Sabe o que acontece hoje? Ela não precisa entender o que eu faço. Sabe por quê? Porque ela viu o carinho que eu tenho por ela e o respeito que ela passou a ter por mim. Ela sabe que eu estou presente nos momentos que eu estou com ela. Eu não quero mais que ela compreenda tudo que passa na minha cabeça. Sabe por quê? O mundo dela é outro. Agora, quando eu sinto o espaço que hoje eu já consigo, esse campo com ela, essa conexão, aí eu começo a contar coisas, sabe? Tomo um cafezinho, levo um bolinho, e aí conto uma coisa, não é mesmo? Nossa senhora, é assim, é? Aí ela se assusta. Aí sabe o que ela fala, tem um dia? Terapia é coisa, é coisa de gente fresca. Isso é bobagem. Eu não sou louca, para que eu vou fazer terapia? Aí, Hum. você tá vendo? Aí esse Aí, discurso já ouvi muito. E então, meu hoje, filho, então, hoje já tá mais. A galera tá vendo que terapia não é pra todo mundo. é para Então, tudo. olha o ponto aí interessante, Regi, porque assim, na profissão de fotógrafo a gente vive isso e tal, mas na de terapia também. Olha aí o preconceito, olha o preconceito aí. Mas é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Talvez não seja a fala que vocês esperassem de mim, mas também são os meus óculos que eu vim trazer aqui hoje para vocês. Porque se vocês também não fizerem esse primeiro passo para se conectar com eles, eles não vão se conectar com vocês. E quero reiterar aqui: se conectar com as pessoas não é fazê-las aceitarem o que é importante para você, não. Sabe? É elas respeitarem. Existe uma grande diferença. Ninguém precisa pensar como a gente. Imagina se fôssemos todo mundo iguais, todo mundo igual. Que mundo horrível seria. É por isso que as carreiras criativas existem, porque ninguém está preso dentro de um modelo, né? Ninguém consegue fazer. Não é todo mundo que consegue ser concurseiro, não é todo mundo que consegue ser advogado, não é todo mundo que consegue ser industrial. E se eu tivesse aqui falando de psicologia de pontos fortes, seria uma outra abordagem que eu iria trazer, mas que também conversa muito com a CNV, que é a dos talentos, o tema de talentos, né? Que está muito ligado a isso. Então, os temas de talentos de seu pai não são seus e nem de sua mãe, como a minha. Minha mãe é matemática. Minha mãe se formou em matemática, pós-graduada em matemática. Então, ela não consegue perceber com as minhas lentes a importância da terapia. Mas hoje ela respeita o meu trabalho e ainda me recomenda. Mas ela não quer saber disso. Mas existe essa diferença. Ela se conectou com o que é importante para mim. Nós criamos empatia uma com a outra, mesmo que ela não compreendesse o que é a terapia, mesmo que ela nunca tivesse feito. Seu pai já tirou alguma foto com a sua câmera? Não. Tá vendo? Forte. Forte. É bem isso. É comunicar e se conectar. Essa é a mensagem, né, da aula de hoje. E muitas vezes a gente quer trazer um conhecimento para o outro, que às vezes o outro não está preparado ou não tem condição de colocar a mesma lente da gente. Aquilo que vibra em você quando você pega a câmera, nossa, não é isso que vibra em seu pai quando ele pega uma câmera. Talvez ele tenha vontade de jogar na parede. Então, cada um vibra por uma coisa. Por isso nós somos tão únicos e especiais. O que seria do mundo se não tivesse a indústria lá para você comprar uma airfryer, hein? Fato. Hoje eu tava conversando com a Regi justamente sobre isso. Fiz as compras, fui lá e comprei minha airfry. Aí eu tava super feliz com a minha airfry. E é realmente isso, cada um tem a sua importância no mundo, né? E assim,
como a Regi tinha falado, não é todo mundo que consegue ser um advogado, não é todo mundo que consegue ser um médico, mas também não é todo mundo que consegue ser uma psicoterapeuta, uma psicoaromoterapeuta e um monte de nome difícil e também um fotógrafo. Então, assim, todo mundo tem o seu valor, sua importância, né? Isso é muito importante. Agora, Regi, vamos entrar agora um pouquinho mais, né? Vamos entrar agora um pouquinho mais. Vamos entrar no fundo do fundo aí da comunicação não violenta. Quando mexe no seu emocional e no seu ego. Vamos supor, vamos criar uma situação hipotética no qual estamos ali num ambiente de família, geralmente é uma confraternização familiar, e as pessoas olham para você e te comparam, né? Pegam um exemplo que eles acham que às vezes a pessoa ela conseguiu lá ser um médico, ser um advogado, mas às vezes ele nem tá feliz com aquilo, né? Como eu já conheci, né? Eu já conheci, tenho dois amigos meus que são engenheiros elétricos, são inteligentíssimos e eles não trabalham com engenharia. Eles não trabalham com engenharia. Tem um amigo meu que ele é professor de inglês. Engraçado que os dois são professores de inglês e eles gostam de ensinar inglês e eles gostam de viajar pelo mundo. E ele fala, Tarcísio, eu saí da empresa lá que foi a Bridgestone como engenheiro, que eu tava ganhando bem, pra trabalhar aqui dando aula de inglês, vendendo curso de inglês, porque eu quero viajar todo o Brasil. Eu quero ter essa. Eu tive essa experiência de ser engenheiro por causa da minha família e tudo mais, mas eu não quis. E agora que eu tô adulto, eu não, entre aspas, devo satisfação e, enfim. Mas ele perdeu, entre aspas, né, tanto tempo ali até ter esse diálogo com os pais. Nessa situação hipotética, Regi, você te coloca em uma situação de constrangimento, porque isso acontece e acontece muito. Te coloca em uma situação de constrangimento. Olha lá, Regina, você quer ser fotógrafa e essa profissão aí não vai te levar a nada. Eu acho que você deveria, aí entra, né? Eu acho que você deveria fazer uma faculdade. Eu acho que você já está na idade. Olha, cada palavra é uma facada. Cada palavra é um estilete ali que tá arrancando o seu pedacinho, né? E você fala, meu Deus, para, pelo amor de Deus, não fala mais nada não. E aí vem o outro e fala, também acho. Eu acho que já tá na hora de arrumar uma namorada também. Aí mistura. Pá, 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 pá. Ou seja, aí tá lá com seus 20 anos, 22. Ah, eu também acho que ele já deveria ter saído da casa dos pais, porque já tá com 20, 21 anos, 22 anos. Aí mistura tudo. Diante dessa situação hipotética, como ter a comunicação não violenta quando você transpira a violência? Porque às vezes parece que só com uma bela de uma resposta bem violenta, tome conta de sua vida. E aí um joga peto de peru na cara do outro, um joga farofa e termina naquela confusão. Mas muitas pessoas elas não, às vezes, e eu acho, Regi, que às vezes era melhor do que reprimir aquela coisa, porque ali ele vai se matar por dentro, tá? Eu já conheci pessoas que eles estão em depressão e depressão não desejo pra ninguém. Eu acho que é o último estágio da dor do ser humano. Não é brincadeira, depressão é uma coisa muito séria. E tem pessoas que entram em depressão realmente por alimentar isso durante anos. E ter aquele medo de falar, porque por amor à família, a gente entra nesse ponto também. Poxa, eu não falo com minha mãe porque eu tenho medo de machucar e tal. Então, por amor à família, reprime. Então, diante dessa situação, quando você transpira ódio, como proceder, Regi? Tem que Isso contar de um aí até 10. Como é que funciona essa coisa aí? é bom, mas tudo na vida é conhecimento, né? Como você bem trouxe. Poxa, se eu soubesse disso, faria toda a diferença, né? Tem duas situações que eu vou trazer para você. Primeiro que a CNV ela nasce justamente disso. Por que que algumas pessoas são tão violentas ao se comunicar? Qual é a necessidade dessa pessoa que está se comunicando comigo?
Do meu pai na minha escolha, talvez seja segurança, medo. E dessa pessoa? O que que você me diria? Abra seu microfone. Qual seria a necessidade dessa pessoa que está na mesa, me dizendo tantas coisas para me colocar assim tão triste? Poxa, e é uma coisa que hoje em dia eu perguntaria bem óbvio assim, você fica feliz em constranger a outra pessoa assim, assim, tipo, porque é de uma maldade tão. Às vezes a pessoa transpira realmente a violência, né? Tipo assim, eu lembro que um rapaz uma vez em um jogo online, né? Eu tava jogando um jogo online, e o rapaz começou a me xingar, assim, porque viu minha biografia, viu que eu era cego de um dos olhos, tem lá na biografia do jogo, né? E ele me xingou horrores. Ele falou tanta barbaridade, você é cego, você não deveria estar nesse jogo, você é um lixo, não sei o que. E aí eu tive uma escolha de me retrair ou de debater. E eu parei e falei, cara, você se sente bem em fazer isso? Agredir o outro assim, tão de graça? E ele parou, cara, ele parou na hora. E eu não sei se ele ficou sem resposta ou se ele refletiu. Eu sei que ele não abriu mais o microfone no jogo. E as pessoas elas falaram, pô, velho, realmente, isso é muito triste, isso é muito feio. Até pessoas que estavam compactuando, dando risada. Os abutres ali que tava querendo ver ali realmente o pior acontecer, que seria ou eu sair daquela partida do jogo, ou eu me retrair. Isso aqui a gente tá falando de um ambiente online, mas em um ambiente presencial provavelmente também funcionaria, né? Quando eu perguntei isso pra ele, ele parou, né? Ele deu essa pausa. Que é você se sente feliz em ir e fazer o mal, me constranger, né? Então, você trouxe uma coisa muito importante, né? E eu te fiz essa pergunta porque é o seguinte: dentro da análise, da psicanálise, né, a gente entende que o comportamento humano, quando uma pessoa quer causar dor na outra, é porque ela quer que o outro sinta a dor que existe dentro dela, tá? Isso é muito forte, né? Porque isso explica muita coisa na nossa sociedade hoje. E nós, eu vou lhe contar uma história. Vai ficar mais fácil de eu chegar num outro ponto da CNV que se chama autorresponsabilidade. Quando estudo perpassa o autoconhecimento, né? Estudo perpassa o autoconhecimento. Infelizmente, autoconhecimento hoje é ouro, porque pouca gente tem, né? Então, uma senhora tinha uma vizinha que ela achava a casa da vizinha muito bonita e queria viver a vida da vizinha, porque ela não aceitava a vida que ela vivia, uma vida muito sofrida. E ela pegou, juntou bastante lixo em casa, e no outro dia ela foi na porta da vizinha, era aniversário da vizinha, e ela jogou o lixo todo na porta da sala da vizinha. E ela ficou esperando a vizinha chegar, que é mais ou menos o que você está me contando, mas eu estou trazendo uma metáfora. E aí essa vizinha chega e passa pelo lixo, chateada, triste, né? E aí uma outra vizinha conta a ela quem tinha feito isso. E ela fica muito triste porque ela gostava muito da vizinha. E ela falava: poxa, mas o que eu tenho aqui dentro por ela é tão diferente do que ela tem por mim. Aí ela pegou no outro dia, comprou flores e colocou na porta da vizinha, que jogou lixo na porta dela. Resumindo essa metáfora, a gente dá o que tem. O sentimento que ela tem equivale ao que ela manifesta, ao que ela expressa. Agora, nós que estamos do lado de cá, que é a sua pergunta, que vem muito
da pergunta que você me fez, sobre como gerenciar tudo isso, essas emoções, né? Vem muito daquilo, olha, sentimento é seu, quem está sentindo é você. Você está com uma pessoa na sua frente, que está um monstro de raiva te atacando. Isso tudo está dentro dele. Você recebe se for uma escolha sua. A Ou famosa você esponja, né? recebe, ou você é uma escolha. E na vida é feita de Verdade, escolha. verdade. Gerenciar isso é você compreender que aquela pessoa está doente, que ela está carregada desse tipo de sentimento. O meu lado é, eu posso escolher o que eu quero, eu escolho receber isso ou não. Isso é autorresponsabilidade, é responsabilizar-se por seus sentimentos. O autoconhecimento é tudo na vida. Quando a gente para fazer uma terapia ou para ter uma conversa sobre CNV, fazer um exercício que depois eu posso ensinar, algumas coisas assim, a gente passa, até esse exercício da presença com os pais, nos ajuda a observar como o meu corpo fica quando eu estou ao lado de meu pai. Eu fico ofegante, com medo, alegre, tranquilo, com vontade de receber um abraço, com vontade de dar um abraço, vontade de sair correndo para você compreender como é a sua relação com seu pai, com sua mãe. Você para assim, começa a perceber no corpo as reações. E isso, Cara, você. isso é você, cara, me perdão por ter parado, porque assim eu lembrei de uma coisa que eu lembro que a postura quando eu tô com o meu pai é diferente do meu corpo, a postura do meu corpo. Eu lembro que eu faço eu não lembro o que é, mas eu lembro que toda vez, quando eu via ele assim, eu fazia. Gente, eu tô doido. Por que que meu corpo se projeta um pouquinho pra frente? E não sei explicar, mas é uma coisa que eu faço quando eu vejo ele. O meu corpo se comporta daquele jeito. E agora que você falou, pum, explodiu uma coisa aqui na minha cabeça que agora eu vou começar a entender realmente o que é que o meu corpo está falando. Eu preciso ouvir o meu corpo também. Ele faz parte de mim. Que interessante. O nosso corpo fala, né? Que aí já é outra aula de focalização, não é? Mas essa questão também do autoconhecimento que eu quero trazer, que eu falei que eu ia fazer dois apontamentos, o segundo já leu o livro de Alice, quando o coelho pergunta para ela, né? Que ela pergunta assim, Qual dos para onde caminhos? vai? Como Qual, é? qual Você sabe? é basicamente ela pergunta qual dos caminhos, né? E aí ele, pô, se você não sabe, qualquer um ele vai, né? É basicamente assim, né? Se você não sabe para onde vai, Qualquer caminho é qualquer caminho. caminho te É serve. verdade. Então, assim, infelizmente, nós, enquanto humanidade hoje, a gente está igual a Alice. Para a gente saber para onde a gente vai, como ter uma conversa com o pai, para ter os argumentos certos, a gente tem que se conhecer, né? A gente precisa se conhecer para saber o que realmente toca aqui dentro, quando eu pego nessa lente, nessa máquina fotográfica, como o meu corpo fica. Vamos fazer um exercício desse? Vamos pegar a máquina fotográfica e ver o que acontece no meu corpo, porque o meu corpo fala, ele está expressando a minha consciência, né? Ele está expressando os meus sentimentos, ele está expressando as minhas sensações. Então, o corpo da gente conversa com a gente. O nosso corpo é o nosso inconsciente. Você sabia disso? Cara, é forte, né? Eu lembro que quando eu tava estudando sobre comunicação, né? Palestra e tal, fala muito sobre a comunicação não verbal. Que fala que é mais de 70%. Eu fiquei, não é possível. E aí nos exercícios, nas atividades, o palestrante falava uma coisa e de uma postura de um jeito, e o outro falava a mesma coisa de outra postura de outro jeito. E daí as pessoas tendiam a ir para o que utilizavam
é basicamente o seguinte: o que ele falava condizia com os gestos, com a gesticulação, com a postura. E o outro falava a mesma coisa, só que a postura e os gestos não tinha nada a ver. E aí meio que eles não falaram, né, o que era, e as pessoas meio que não. Fulano ali, ele é mais coerente no que ele falou. Mas como assim se ele falou a mesma coisa? É realmente, a gente não percebe a maioria das pessoas não percebe a comunicação não verbal, a postura, o jeito, né, como seu corpo se projeta, o olhar também, né? Eu acho que o olhar é muito importante. E realmente, esse subconsciente no corpo é forte, né? É muito da focalização isso, né, Regi, ou não? Da focalização. Agora, como você perguntou em relação a uma mesa de jantar, nessas pressões todas, então, entender que, primeiro, se essa é a minha verdade, esse é o meu sentimento. Qual é o meu sentimento? Meu sentimento de realização, meu sentimento de prazer quando eu estou fotografando. Quais sentimentos eu tenho? Faça esse exercício, né? Quando eu estou com a máquina na mão, fotográfica, o que vem no meu corpo, qual sentimento? E internalize isso. Essa é a sua verdade. Agora, se você pegar, lhe der medo, lhe der vontade de, sei lá, alguma coisa, talvez não seja o seu caminho, talvez seja só uma ponte para você chegar a um outro lugar. Talvez você goste do ambiente da fotografia, mas não fotografar, né? Talvez Fortíssimo. você quer ser fotografada. Então, tudo isso faz a gente se conhecer. A gente não tem a terapia convencional, mas são técnicas de autoconhecimento. Para que quando a gente receber do outro uma afronta dessa, de que está na hora de você pensar no que fazer uma profissão, e você já tem sua profissão, e você receber isso, poxa, tá tão certo para mim que eu tenho uma profissão, que eu não recebo aquilo, porque eu sei que é a minha verdade. Agora, se eu não acredito que fotografar é a minha profissão, aquilo vai me afetar. Porque primeiro, quem tem que acreditar sou eu. Nossa, isso dói. Eita, a Regina já deu tanta paulada aqui nos nossos alunos, mas foi uma paulada do bem, né? Vocês são as minhoquinhas e as pauladas estão aparecendo aí. Um diálogo interno meu e da Regia aqui. Porque assim, gente, pra gente finalizar também essa aula aqui, esse bate-papo com a Regina, né? Eu vou estar deixando na descrição a rede social da Regina, a rede social profissional da Regina, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre comunicação não violenta. Eu espero que quando a gente vê essa aula aqui, a Regina esteja pensando em transmitir esse conhecimento aí para esses meninos que assistiram a aula, de repente até com um infoproduto, ou até com aula um pouco maior sobre comunicação não violenta. Eu acho que é de extrema importância e você é necessária. Regina, se eu fosse colocar um apelido, eu ia te chamar de necessária. Regina é a necessária, sabe? Sabe aquela necessária? Então, Regina é a necessária, ela é a necessária. E muitas das coisas que ela falou aqui foram necessárias ouvirmos, né? Principalmente essa última que se você acredita que não é para você, né, não tá dentro de você, ou seja, se sua comunicação interna tá fraca, não tá alinhada com o que você tá fazendo com o seu propósito, né, qualquer um vai te abalar, né? Qualquer vento. Eu vejo isso como os ventos, né? Se eu estou construindo ali na rocha da minha comunicação interna, que é o que eu quero, e essa minha construção, por exemplo, demorou horrores. E até hoje eu sofro com isso, tá? Até hoje. Mesmo trabalhando com fotografia, mesmo apresentando resultados que ninguém da minha família apresentou, por exemplo, é, mesmo assim as pessoas ainda têm dificuldade de entender, sabe? Tipo assim, ainda tem dificuldade de entender. Então, hoje em dia eu tô tranquilo. E eu entendo que o problema não está em mim, né? O problema não está em mim. O problema de ser violento na comunicação, de ser inconveniente muitas das vezes, está no outro,
né? E quando eu entendo isso, é libertador também, né? Porque tá lá no outro. E aí entra aquela relação que eu sempre falo. As minhas amigas, né? A Regina, a Ana Sueli Pinho, a Aricélia, todas essas minhas amigas que entraram na minha vida me trouxeram um conhecimento que eu guardo comigo. E Ana Sueli, ela tem um livro, né, A Maré, e fala que o pescador ele não controla a maré, ele não vai para pesca e vai falar, não, eu quero mudar a maré aqui porque eu vou pescar aqui. Não, ele vai ter que se adaptar à maré, né? Então, quando tá cheia, quando tá vazia, não. Eu tenho que entender a maré e lembrando que essa questão da maré, ela não quer dizer nada sobre a sua escolha como profissional. Como a Regina tinha falado no começo, que as pessoas não têm que aceitar a sua escolha profissional. Elas têm que respeitar, pô. A mesma coisa da sexualidade, né? Dos parceiros, né? Muitas das vezes, né? Eu lembro que muitas das vezes, poxa, pra ter um amigo, às vezes o amigo não apresentava assim, Regi, algo extremo, como por exemplo, uma pessoa que andava com pessoas ruins, que me oferecia perigo, né? Resumindo do resumão. Uma pessoa que me oferecia perigo, que era andar à margem da sociedade ali. Nunca andei com esse tipo de pessoa. Mas às vezes um amigo que tinha uma religião diferente. Ave Maria! Não, fulano de tal é daquela religião, você não pode andar com fulano de tal. E cara, como isso dói, né? Pode falar, Regi. É a noção de certo e errado, né? Extremamente violenta. A CNV ela vem para tirar isso. Não existe certo e errado. Existe o que importa para o outro. Existe a necessidade do outro, né? E uma coisa que você trouxe, né, do respeito, as pessoas só vão respeitar o que você faz à medida que você se respeita. O valor que o outro te dá é o valor que você se dá. Quando tiver muito bem consolidado dentro de você que você é um fotógrafo, pode te chamar de feio, de incompetente, você vai sair dando risada, porque você sabe que você é um fotógrafo, que você é o cara. Eu sou o cara, acabou. Podem falar o que for, porque aquilo está consolidado, porque essa é a minha verdade, é o que eu sinto, meu corpo sente. Por isso que eu digo a vocês, façam contato com o corpo de vocês. Isso aí não estremece a gente. Agora, existem dias que uma parte nossa pode se abalar. E tá tudo bem. Mas quando a gente está com isso muito bem consolidado, vai passando o dia, lá à noite eu já vou me recuperando, no outro dia também, porque a vida é assim. Porque a vida não é assim. A vida é assim. Ela é cíclica, né? Eu sempre falo isso. Então, a gente tem que entender que tem dias que alguém vai falar, vai mexer um pouquinho, tem dias que não vai mexer nada, né? E que tá tudo certo. Agora, eu preciso, cada dia, consolidar dentro de mim o que eu quero, o que eu sinto quando eu estou fotografando, como é isso, as coisas fluem para mim, como eu me sinto, né? Porque é igual a música e arquitetura, design, e várias outras carreiras criativas, que às vezes a pessoa quer estar no meio, mas não quer estar exatamente naquela função. Aí ela acha que qualquer coisa que o pai fala, ela desiste. E ela desiste de uma carreira criativa porque aquela função de fotografar não é para ela. Mas às vezes aquele meio encanta ela. E aí ela, aos pouquinhos, sentindo no corpo que faz bem a ela Verdade. vai se encontrar ali e se a coisa fluir é porque é o lugar dela. Verdade. E olha que interessante, porque assim, ó, dentro do meio da fotografia, eu assim entendo aí mais pro lado do vídeo, das redes sociais, do que necessariamente da fotografia. Eu sou um fotógrafo nato, tiro fotos natos, mas a minha tendência é sempre fazer vídeos, né? É sempre fazer vídeo e tá inserido no meio, né? E tá. Então, assim, quando você escolhe essa escolha criativa, que é produção, que é estar em marketing e tudo mais, existe um universo dentro do próprio universo, né? Sim, Então assim, eu não me vejo, por exemplo, com números, contabilidade, coisa desse tipo. Eu não me vejo, né? Então, por mais que me coloquem nesse universo,
eu sempre vou estar ali ansioso pra, meu Deus, eu preciso criar alguma coisa. Eu preciso sair daqui e criar alguma coisa, eu tenho que fotografar algo, eu tenho que gravar algo, produzir algo, enfim. E eu estou ansiando por fazer o seu relatório do Clifton Strengths, Que maravilha, que para ver maravilha, aonde está o seu tema ideativo, para ver onde está o seu tema de comunicação e a maravilha. gente trabalhar isso aí, Que porque é perfeito. interessante, né? Eu começo a ouvir as pessoas e eu começo a ver os temas de talentos assim sendo jogados assim, saltando aos olhos, sabe? É Muito bem legal. bacana. E inclusive, pessoal, assim, me despedindo aqui da Regi também, já agradecendo, Regina, é, é, pelo seu. A Regina, ela quebrou diversas barreiras para estar aqui comigo hoje. E assim, eu acho que essa aula aqui, esse momento nosso, foi uma conquista para ambos. Foi um momento muito importante para ambos. E acredite, Regina, você, através dessa aula, vai transformar a vida de muitos jovens que estão aqui nesse curso. E eu acredito que é um objetivo seu, né? Já que você transpira isso, dá pra ver nos seus olhos que você gosta disso. E assim, se vocês quiserem saber um pouco mais do trabalho da Regina, né? Como eu falei, vai estar aí na descrição. E é isso, essa aula termina por aqui, pessoal. Eu acredito que a gente recebeu algumas palavras para o bem. E eu mesmo, a gente não combinou nada, tá, gente? Eu coloquei ali as perguntas, tal. A gente até fugiu um pouquinho do roteiro das perguntas, mas no flow aqui da situação, eu aprendi muita coisa, né? Em relação a, como eu falei, se eu soubesse disso, eu não passaria por tanto perrengue. Eu lembro de tantos perrengues assim de minha mãe me botar pra fora de casa, pô, né? De eu ficar de castigo, de eu não sair, às vezes, coisas extremas assim, poxa, quebrar alguma coisa que eu gostava muito porque eu batia o pé e falava, eu não quero e eu não vou. Então depois, se eu soubesse disso, dessa comunicação, de me conectar com os meus pais, falar de uma maneira no qual seja instrutiva e antes de tudo me conectar, né, para entrar nesse campo que já foi que tem, né, no subconsciente deles, né, que é o acessar esse campo que existe, né, Regi? Eu preciso me conectar com eles, né? Eu acho isso tão bonito, né? Porque isso tudo é estudo, né? E como é que alguém pode. Quando a gente entra no universo, né? Eu tinha muito preconceito com terapia, tá? Eu tenho que falar essas coisas porque eu não sou perfeito. O perfeito. O único ser humano que é perfeito é o cadáver, que ele é feito por inteiro, ele é imutável, né? E eu gostei muito dessa evolução que eu tive nesse ano de 2023, que após pandemia, né? Eu percebi que eu adquiri a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade. E tive vários episódios de pânico, de ansiedade, que depois dessa pandemia, Ave Maria, eu acho que os psicólogos tiveram trabalho, os terapeutas, os psicólogos tiveram muito trabalho. E eu quebrei esse preconceito que eu tinha e vi que eu precisava falar, que eu tinha eu vi que conversando, me ouvindo, isso foi o mais importante. A minha psicóloga, ela me ensinou a me ouvir. Ela fala, você tá ouvindo o que você tá falando? Aí eu penso, caramba, então eu faço isso por causa dessa crença. E aí tem como trabalhar nessa crença e criar uma crença em cima da crença. Eu lembro que tem um percurso da crença ali, né? Que tem o viés de confirmação, aí tem isso, tem aquilo, tem de muito falar, você começa a captar aquelas coisas. Eu acho legal, tem um amigo meu que ele estudou essa relação do sistema, de como é criada uma crença, e dá pra você recriar outra crença em cima daquela crença. Eu acho, cara, que brilhante. Isso é tudo estudo, né, da psicologia e tudo mais. Então é isso. Com a palavra, Regina, para se despedir aqui da nossa aula, o que é que você tem a falar, Regi, para os nossos alunos que estão ansiosos, né? Às vezes está vivendo agora, nesse exato momento, ou até os pais ou a família
deu birra porque adquiriu o curso, algo do tipo. Imagina, você tá fazendo curso de fotografia, menino? Imagina que ele tá nesse momento agora. Então, para se despedir, Regina, muito obrigado novamente, viu? Eu que agradeço, né? Eu que agradeço e dizer também que a CNV é um mundo, viu, gente? Então, busquem. Hoje, graças a Deus, né, as redes sociais, o YouTube, e tem muita coisa boa. Eu recomendo, inclusive, aonde eu estudei, né, que é o Instituto Brasileiro de CNV, que tem muito material, porque é uma linguagem, né? É uma linguagem, a gente tem que aprender a ler, né, a comunicação. Então, tem 4 passos que a gente aprende. Esses 4 passos, qualquer um pode aprender. Não vai se tornar uma coisa mecânica, é só uma forma da gente compreender os tempos da comunicação e depois isso flui naturalmente, né? Então, a comunicação não violenta, ela tem esses 4 passos, como eu te falei, 4 horas é o suficiente para as pessoas aprenderem, né, essa linguagem, e tem os aprofundamentos. Então, quem tiver interesse em aprender a CNV, pode também entrar em contato comigo, através de você ou através do Instagram, que eu estou aqui à disposição. Gostei muito de plantar essa sementinha, aprendi com a perspectiva de vocês, é uma lente atrás da lente. Literalmente Um também, viu? óculos. Fotógrafo, literalmente. Então, é muito bacana isso, né? Quando a gente entra no universo, vê todas essas dificuldades dessa caminhada e vê todos os prazeres de estar nessa caminhada, né? Você não sabia falar com seu pai porque o seu aprendizado era esse. E isso também é legal. Não se culpar, porque também não tinha CNV. Você precisava passar por aquilo para ter todos os recursos que você tem hoje internos, né? E a gente fazer as pazes com a nossa consciência é muito bom. A CNV ajuda a gente a se libertar, sabe por quê? Não tem essa coisa de julgamento, de interpretação de certo ou errado. Só existe uma coisa na CNV: está aberto para o outro, para o que se importa com o outro, para o que importa para o outro, né? Porque impor a minha verdade, eu estou sendo violento. Se eu impor a minha verdade, eu não estou querendo também me conectar, né? Então, é aquela coisa, o autoconhecimento é a mola mestra. Vocês se conhecendo, entrando em contato com vocês, não tendo condição de fazer terapia, escute seu corpo, escute seus pensamentos, comece a observar aí o que está passando nessa cabeça, e aí vai colocando aí numa nuvenzinha e vai dando tchau, mas vai observando tudo que chega, acolhendo, e conectem com o corpo de vocês, que já vai ser um bom começo. E eu estou à disposição, porque hoje não vai ter tempo, depois de fazer um exercício, você mandar para eles aí, para eles praticarem. Massa, massa. Muito obrigado, Regi. Finalizando essa aula aqui, pessoal, as atividades estão por aí, né? Os links estão disponíveis. E é isso. Vamos para a Um próxima abraço. aula, mas é claro, essa aula aqui não é só para você assistir uma vez. Eu aconselho que você assista mais do que uma vez e leve isso em prática. E volte para essa aula quando você estiver em situações que a gente falou aqui, né? Para você olhar como é que funcionam as coisas, contar de 1 até 10, né? E ver essa energia que a Regina passa pra gente, que é uma energia mais calma, raciocine um pouco mais, né? Quebra esse ritmo dessa ansiedade. A gente vive num ritmo de ansiedade, o mundo tá uma loucura. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.